Olá, muito bom dia. Provavelmente você já conhece, ouviu falar sobre alguém que enfrentou a depressão. Isso porque em todo o mundo, aproximadamente, segundo a Organização Mundial de Saúde, 322 milhões de pessoas sofrem dessa doença. Para conversar conosco sobre o tema, está aqui no nosso estúdio o Dr. Rui Palhano, psiquiatra, e, claro, o jornalista John Coutrin e o radialista Robson Júnior. Só destacando que ainda hoje nós vamos conversar também sobre o tema com o psicólogo clínico Guerche da Silva no segundo bloco do nosso resenha. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem? Prazer muito grande estar aqui, muita honra. O prazer é nosso. Como eu já falei na abertura do programa, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, entre 2005 e 2015, um prazo de 10 anos, o número de casos de depressão cresceu 18%. Atinge, não custa nada a gente repetir mesmo, que é um número, mesmo porque é um número que salta aos olhos, 322 milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, 5,8% da população sofre com a doença. São 11 milhões de pessoas. Mais de 18 milhões de brasileiros têm distúrbios relacionados à ansiedade. E só para fechar, 800 mil casos de suicídio são registrados por ano em todo o mundo. Números que, infelizmente, chocam. São números reais, são números assustadores. Nós temos mais recentemente um levantamento da Organização Mundial da Saúde relativo às doenças psiquiátricas no mundo. Esses números aumentaram. Já aumentaram? Nós temos próximos de 400 milhões de pessoas portadoras de depressão no mundo. E esses índices chegaram até 6,8% no Brasil. Tanto é que o nosso país hoje detém o segundo grande lugar no ranking internacional de casos clínicos de depressão e o primeiro de transtorno de ansiedade. O primeiro Brasil, o primeiro em Brasil, nível global, o segundo maior país do mundo detém os índices de depressão e o primeiro do mundo em índice de ansiedade, transtorno de ansiedade. Quer dizer, nós estamos hoje liderando o ranking internacional de transtornos do humor e da ansiedade. Quer dizer, isso realmente é assustador. Se você associa esses transtornos do humor a 1% da população portadora de esquizofrenia, a 10% portador de transtorno de dependência de drogas, sobretudo do alcoolismo, a 12% de dependentes de outras drogas, a 3,4% de transtornos fóbicos e de transtorno de obsessivo compulsivo, você tem uma população enferma, mentalmente enferma. Robson. Poxa, então, já fomos um país de jovens, um país agora de idosos que vem por aí, e nós temos dificuldade, ansiedade. E se falando de depressão, há uma coisa que se fala por aí, eu queria que o senhor tratasse isso de uma forma mais dessa experiência de, já são 4 décadas, salvo engano, mais de 4 décadas mesmo. Já de atividade. Quando diz assim, não, você está depressivo, vai visitar um asilo, vai não sei o quê, só isso resolve, vai cuidar de criança, vai fazer isso. Somente um tipo de atividade, isso resolve? Ou isso é um mito? Interessantíssimo esse seu questionamento, porque na realidade ao longo dos anos você teve 2 grandes fases com relação à doença mental e particularmente depressão. Uma em que você não falava disso aí. Você não podia falar de depressão, não podia falar de suicídio, não podia falar de esquizofrenia, porque era uma coisa assim terrorífica, assustadora, era proibido, um preconceito gigantesco. De 15 anos para cá, abre-se essa cortina e a população começa a tomar acesso nos meandros das doenças psiquiátricas. Então, é essa fase que nos encontramos. Agora, o que é que aconteceu, assim, de novo, com relação à sua pergunta? É que, ao longo desses 15 anos, está havendo um declínio epidemiológico de incidência de depressão entre os mais velhos e os mais novos. Então, a população brasileira está se matando mais. A ocorrência de depressão em criança e adolescente aumentou em 18 anos para cá. A incidência, por exemplo, de suicídio, hoje, predominantemente, ainda é de idoso, acima de 70 anos, mas entre a população jovem, aumentou em 18%. Então, a nossa preocupação hoje, do ponto de vista da saúde mental da população brasileira, é entender esses fenômenos e tentar oferecer alguma coisa que possa possibilitar que essa população tenha acesso e que por se cuide. Do contrário, isso farão muitas vítimas aqui daqui para frente. Então não basta apenas,
apenas dizer que, não, eu vou sair aquilo ali. Existe uma coisa, digamos, que tem que ser tratada quimicamente, por exemplo? Evidente. Entra isso? Maravilha. Esse aqui é o marco que distingue o que é psicológico entre as doenças psiquiátricas e o que é biológico. A doença mental, e a depressão em particular, é uma doença biológica, é uma doença do cérebro. Não é uma coisa inventada. Ninguém fica deprimido porque se separou da mulher, ninguém fica deprimido porque perdeu o vestibular, ninguém fica deprimido porque perdeu o emprego. As condições de perder o emprego, separar da mulher e ter outros problemas emocionais são, em geral, pretextos, gatilhos para o desenvolvimento de doenças. A depressão é uma doença mental. Estou até aqui pensando, porque muita gente está nos ouvindo, nos vendo neste momento, João. Olha o que o professor fala, separar da mulher pode não ser a causa da depressão, é um gatilho. Um gatilho para o processo. Porque... E quem já tem tendências, quem já tem uma genética, é genética, essas grandes síndromes psiquiátricas, inclusive dependência química, nem todo mundo que bebe é dependente. Entre 10% a 12% de quem bebe álcool se transforma em dependente de álcool. 78% não se transformarão, mesmo que bebam. Tá certo? Tem gente, por exemplo, que tem uma vida completamente esfacelada, com traumas, com problemas, com tudo na vida, e que estão íntegros, têm saúde mental, estão enfrentando, estão lutando, estão enfrentando as dificuldades e não adoecem. E tem outros que, por qualquer situação, por menor que seja, daqui a pouco está aí mergulhado numa ideia de suicídio, está desvairado, está mergulhando no processo de dependência química. Então, essa vulnerabilidade, que é um assunto atual, muito importante, de genética em psiquiatria, talvez seja um dos temas mais relevantes do mundo, a associação entre a doença mental e as tendências genéticas da população. João. Doutor, o senhor falou que, no caso, a depressão, pelo que eu entendi, a depressão é algo genético, é uma doença. Isso, é uma doença, sem dúvida. E é desencadeada por, digamos assim, problemas da vida, separações, decepções. Eu pergunto o seguinte... Ou não, não é? Você pode ter saúde, estar bem casado, bem feliz, trabalhar, ter seu dinheiro, não ter privação nenhuma, e deitar bem e dormir com depressão. Por exemplo, foi o caso que aconteceu com aquele artista famoso, comediante, o Whindersson Nunes. Isso mesmo. Ele falou isso, que de repente ele acordou deprimido, sem ânimo, sem vontade de viver. Mesmo. Ou seja, eu queria entender melhor, porque muita gente está em casa e tem uma imagem que não é isso. Algumas acham que a depressão é frescura, basta você sair mais, dialogar mais, ter lazer. É isso mesmo? Como se combater isso, como se tratar isso, na verdade? Você sabe o que acontece muitas das vezes? É que essas pessoas confundem muito depressão com tristeza e com alguma frustração, algum aborrecimento. Tristeza é uma condição humana indispensável. Todos nós temos uma possibilidade de ser tristes. Nós temos uma parcela de 10% da população que não entristece, que são os psicopatas. Já são doentes mentais gravíssimos, porque têm distúrbio de personalidade. Então a tristeza é uma resposta humana absolutamente natural e esperada. Quem pode deixar de ficar triste em saber que está uma doença grave, que um filho não passou no vestibular, que vai se separar da mulher e que perdeu o seu emprego? São condições que nos entristecem. Depressão é uma patologia, é um distúrbio que semelhantemente a outras doenças físicas e psíquicas. Então, o desânimo, o desinteresse, apatia, retraimento social, perca profunda do prazer, perda das iniciativas, uma tristeza avassaladora, você não tem ânimo para nada, a vida perde o sentido, perde o colorido, você altera-se o sono, altera-se o apetite, altera a sua sexualidade. Quer dizer, é um conjunto enorme de alterações psicofuncionais que acometem esses pacientes com depressão, que o resultado, muitas das vezes, é um sentimento profundo de inexistência. Talvez seja considerada a pior das doenças humanas, porque você está diante de uma situação que você mesmo não pode mudar, o deprimido não tem capacidade, menor chance de mudar essa história pessoal, e fica sofrendo profundamente, porque é uma das poucas doenças que te dá consciência de si mesmo. Tem muitas doenças, por exemplo, como a esquizofrenia, em que o sujeito perde o nexo, ele não tem consciência do estado mórbido. O deprimido, do momento que ele começa a ficar deprimido,
a se dar conta que ele está mergulhando no processo depressivo e está inteiramente lúcido. Agora, doutor, só um questionamento. Não. Se é uma doença, a pessoa pode nascer depressiva, é isso? Pode nascer depressiva. E por que algumas pessoas que viviam bem, alegre, viviam uma vida saudável, de repente ficam em depressão, com depressão? Pois é, você não nasce deprimido, você desenvolve depressão. Desenvolve. Você desenvolve. Então, em geral, depressões que ocorrem na infância, que está comum nos dias atuais, na adolescência e na fase adulta, você nasce com a vocação, nasce com a predisposição, a tendência para o transtorno. Dependendo muitas das vezes até de fatos ou não, isso pode se desencadear ou não. É que nem a dependência de álcool, por exemplo, só fazendo aqui um rascunho. Sim. Você pode ter uma tendência, porque vem de pai e mãe que são alcoolistas, e não ter a doença. Nós hoje aqui, né, a nossa proposta é tocar na ferida, como queiram, debater de forma mais profunda. 2 temas tabu. Depressão, neste primeiro bloco. Isso mesmo. No segundo bloco, nós vamos falar de suicídio. Tema que por muito tempo ficou quase que proibido na imprensa de uma maneira geral. Mas a gente vai tratar desse tema no segundo bloco. Neste primeiro bloco, professor, a sociedade cobra muito. Nós temos obrigação de ser feliz? Ou a partir de quando isso vira um fardo? Eu não colocaria como obrigação, mas eu acho que a nossa luta existencial como seres humanos é lutar para ter uma boa qualidade de vida. A felicidade já é uma aspiração mais diferenciada, mais difícil de ser alcançada, sobretudo nesse mundo contemporâneo, em que você se vê sempre ameaçado e cobrado por tudo. Você acaba não dando conta dessas demandas. E a felicidade é um estado de pleno bem-estar. Se você encontrar pessoas que estão plenamente em bem-estar permanente, dificilmente você vai encontrar pessoas felizes. Mas o bem-estar que nós hoje propugnamos como dado de saúde mental é você viver bem. É você estar trabalhando, é você estar produzindo, é você ter um bom relacionamento, é você ser um sujeito útil, ser um sujeito participante da sociedade, ter uma colaboração definitiva no bem-estar da população, é você ter compromissos com a sua saúde, você viver bem, ter uma boa alimentação, ter uma boa escola. Então são aspirações naturais que estão ao alcance de todos. Eu fiz essa pergunta até pegando carona no que o John falou, porque o Whindersson Nunes, um dos maiores, se não for o maior youtuber do Brasil, ficou milionário. E aí muita gente pensa, por que um cara desse está deprimido? Ele tem, olha, ele tem tudo, o juízo de valor que nós precisamos fazer dos outros, ele tem tudo, carro, mansão, uma mulher bonita do lado, viaja para onde quiser. Como é que a gente equaciona isso? Muito interessante. Um mega empresário de uma região aqui que trabalha com grãos e com soja, multimilionário, me procurou porque não consegue mais trabalhar, não consegue levantar da cama, não consegue mais produzir, não consegue mais tocar o seu negócio. Eu perguntei qual é o motivo, que o senhor não sei, doutor. Minhas fazendas estão aqui, minha família toda feliz, sou bem casado, tenho dinheiro, não tenho violação nenhuma, e estou nessas condições. Então, muitas das vezes, a posse, você ter dinheiro, você ter nome, você ter isso, não é situação que possa garantir a saúde mental de alguém. Esse cidadão estava desenvolvendo, até então, eu vou investigar, estou investigando, um processo depressivo. Ele está literalmente mergulhando num processo depressivo para o qual não tem comando. A mulher me perguntava depois da consulta, doutor, o que é que eu faço para meu marido? Meu marido não sai mais de casa. Era um homem ativo que lidava com não sei quantas empresas, reunia com o Bolsonaro, dava as ordens. Hoje ele não abre a boca. O homem não se alimenta, o homem não dorme. E mergulhou num processo que eu entendo depressão, nós estamos investigando isso melhor, mas é para te mostrar que às vezes você não tem nenhuma dessas riquezas, desses valores todos, e que acaba, assim como tem pessoas muito pobrezinhas, coitadinhas, que não tem às vezes um centavo para comprar um pão e que estão felizes, porque tem uma filhinha em casa, tem uma casinha com uma tapera, mas que está se alimentando um pouquinho com galinhazinha lá do mato, e estão felizes na vida. Eu posso dizer que nós somos da mesma geração, doutor Rui, e há um texto antigo que o Cid Moreira gravou, o Desiderata, que fala que nós devemos evite as pessoas negativas. Isso. Até que ponto uma pessoa negativa pode ser um gatilho para uma circunstância? Eu diz, olha, evite, porque tem aquele que a gente chama na brincadeira de Zeca Pimenteiro, o cara que te coloca, você está feliz e ele começa a secar você em volta. Até que ponto alguém negativo pode ser um gatilho? Digamos, não vou dizer para uma depressão, mas para o início de um processo. Interessante isso. Você vê que nós temos, por exemplo, uma figura em psiquiatria que a gente chama de distímico. O distímico é este.
É o pessimista, nada dá certo, te leva para baixo. Se você conta uma alegria para ele, ele fica triste, ele quer te entristecer, ele não tem esperança de coisa nenhuma. São figuras que são assim. A distimia é um padrão de comportamento herdado e que o padrão é esse, negativo. Essas figuras acabam te fazendo mal, porque ao invés de você ficar contagiado pela alegria, por um estímulo, por uma coisa nova, etc, etc, você é furado, perfurado por pessimismo 24 horas. Então, essas figuras existem. Isso está mais ou menos em torno de 5, 6% da população adulta, os distímicos. E que está nesse universo que a gente chama de espectro da depressão. Esses distímicos são pessoas deprimidas permanentemente, só que ao longo da vida. Enquanto que a depressão, que a gente conhece como doença depressiva, ela acontece em um momento da tua existência. Eu posso estar muito bem na vida e ter uma crise depressiva. Vai mergulhar numa depressão aqui, ou me trato, que eu recupero e a pessoa sai daquilo sem nenhum problema. Doutor, vamos entrar aqui no tabu, né? Muita gente fala que tem vários casos, exemplos, sem ser do caso clínico do médico, mas da questão religiosa. Isso. Vários casos, pessoas dizem assim, eu estava depressivo, mas eu fui para a igreja, eu procurei Deus e me curei. Outras dizem assim, não, mas não é só questão espiritual, também é questão médica. Tem como associar as duas coisas, na verdade, o espiritual com a questão médica, ou uma coisa separada da outra, ou é uma coisa diferente da outra, ou seja, não tem nada a ver com a questão espiritual. Olha, você analisa isso? Eu lhe diria até, eu vou resgatar aqui uma experiência de 40 anos de um homem que tem 69 anos. Eu tenho 40 anos, querido, de doença mental todos os dias, às vezes o dia todo. Eu jamais, com a experiência e o conhecimento que eu tenho nessa matéria, posso dizer ou prescindir de qualquer coisa que possa ajudar uma pessoa. A fé, alguém que professa a fé, ela está muito mais protegida de adoecimentos de qualquer natureza do que aquele cético que não crê, ateu, etc. Isso já são estudos assim gigantescos na literatura médica e literatura psiquiátrica. Então aquela pessoa que tem sua fé, que tem sua igreja, que tem sua fé em Deus, que continue, porque isso vai ajudá-la de qualquer forma a manejar melhor com o seu sofrimento, seja um sofrimento imposto por uma depressão, por um transtorno de ansiedade, por um conflito dentro de casa, por um conflito por falta de trabalho. Isso tudo vai nos amenizando. Isso é modéstia, isso é simplicidade. O homem não pode se dar o luxo de ser vaidoso. Ele tem que reconhecer que sobre ele existem forças importantes sobre as quais ele não tem comando. Eu sou um sujeito que creio em Deus, eu acredito em Deus, e a minha vida tem entregue a ele. É um exercício de humildade, né? É evidente. De reconhecer os seus próprios limites. Claro. Bom, o tema é muito bom, nós estamos indo para o final desse primeiro bloco, mas a gente não pode deixar, pelo menos na minha concepção, de falar. O senhor, de certa forma, já esboçou esse quadro. Como reconhecer que uma pessoa da sua família está em depressão e como tratar? Não quer conviver socialmente, muito fechado no quarto, filho adolescente, como é que a gente detecta isso? Maravilha, esse levantamento. Eu vou lhe citar assim, rapidamente. Desânimo já é visível aos olhos dos outros. Isto é, aquela pessoa era uma pessoa ativa, que liderava, que falava, que comentava, que saía, passeava, começa a se retrair. Um desânimo, às vezes até dito pela própria, estou se sentindo desanimado, desinteressado. A apatia, a falta de prazer no que faz. Você vai para o trabalho, você estuda, você tem os seus amigos, você sente prazer nisso que faz. O senhor passa a não ter mais prazer nenhum. Mas tem que reclamar para isso ficar muito explícito? Às vezes reclama, outras vezes você é tão profundo a isso que você nem abre a boca. Você está experimentando isso sozinho, que nem conta para ninguém, nem para o filho, nem para a mulher, nem para o marido, que daqui a pouco você está mergulhado numa sensação profunda de desânimo e que acaba já está num quadro já instalado de depressão severa. Uma outra alteração são queixas orgânicas, quer dizer, falta de sono, falta de apetite, perda de peso, alterações clínicas detectáveis, ida frequentemente a um profissional porque sente uma dor de cabeça, uma falta de ar, uma dificuldade respiratória, etc. E que a base disso é um processo do humor retraído. Tá? Por último, são o pensamento que a gente chama de pensamentos depressivos. Você não acredita mais em nada, não tem mais fé em coisa nenhuma, acha que a vida acabou, perdeu as esperanças.
Uma mudança mais brusca? Brusca da sua fé, da sua crença, da sua vitalidade. E o tratamento? O tratamento. Nós temos mais 5 minutinhos. O tratamento. O tratamento se dá em 3 grandes linhas. Um tratamento médico que eu acho que é prioritário. Numa condição como essa, é importante que você consulte um psiquiatra, porque é o especialista que vai tratar disto. Hoje, modernamente, nós temos um conjunto de medicamentos que são de ponta. Medicamentos que te auxiliam a sair disso até com uma certa brevidade. Se por acaso essa pessoa não se der bem com alguns medicamentos, você tem hoje estimulação magnética transcraniana, que é um processo eletromagnético, que você incide no cérebro da pessoa, nas áreas da depressão, e com poucos dias, 15, 20 dias, a pessoa está naquela situação. Nós temos as medidas psicológicas, as psicoterapias, sobretudo terapia comportamentais, são importantíssimos recursos para poder ajudar essa população. E terceiro mecanismo importante é a reinserção social desse enfermo depois que ele se recupera. Porque muitas das vezes a depressão acaba te tirando os nexos da vida. Você perde o emprego, perde os estudos, perde os amigos. Você vai reinserir essa pessoa no contexto social do qual ele fazia parte, que foi lesionada pelo processo depressivo. Então, são essas 3 grandes medidas no mundo, tá certo? A ordem médica, a psicológica e a social. Você junta isso e propõe isso que seja feito ao paciente. Esse é um assunto inesgotável. Eu estou aqui atentando para tudo e muitos estão nos vendo agora, nesse sábado, exatamente com isso. O esconder-se, parece que a solidão, ela é terrível. Já é, inclusive, parte do processo, a solidão. Então, o que dizer agora para esse olho que está nos acompanhando em casa agora, que está se sentindo dessa forma? O que o psiquiatra diria para essa pessoa agora que está nos vendo, e são muitos que estão nos vendo nesse momento? Eu colocaria a solidão não como sinônimo de depressão. Isso. Numa sociedade complicada, confusa, insegura, ameaçadora como a nossa, tem muita gente solitária e em solidão por isolamento e de proteção. Isso não é sinônimo de depressão. O deprimido tende a se isolar, ele tende a se subtrair do contexto social. Isso. Ele pode até experimentar uma solidão imposta pela depressão que está passando. Então são dois momentos, 2 situações. Uma solidão por frustrações, por insegurança social, por desrealização, que é comuníssimo nos dias de hoje. Pessoas muito solitárias, com dificuldade de se relacionar. E aquelas pessoas muito sozinhas impostas pela depressão, pela doença depressiva. Essa aqui tem que ser tratada do ponto de vista médico e psicossocial. Você tem que recuperar esse enfermo. E essa aqui você tem que dar apoio psicológico, para que essa pessoa não vai ter que estar tomando remédio por conta disso. Senão você medicalizaria a população toda. Doutor Rui, das 3 medidas, né, que podem ser ou devem ser adotadas para enfrentar esse quadro, dar a chance da pessoa se recuperar, e a pessoa pobre? Remédio é muito caro, não pode, às vezes, ir para o psiquiatra. O Estado está preparado para abraçar esse contingente? Maravilha. Aí você pegou um ponto que eu acho crucial, é a inacessibilidade da população. Ao mesmo tempo que a ciência mostra um contingente gigantesco de pessoas que precisam de cuidados médicos e psicossociais, você vai buscar onde? O Estado não está preparado para te oferecer isso. Essa que é a grande realidade. Então tem muita gente recorrendo a outros recursos, porque formalmente ele não tem acesso ao sistema oficial que deveria ser melhor do que está aí. Hoje está se mudando. Graças a Deus, agora uma legislação federal que ampliou os recursos de oferecer assistência à saúde mental da população. Mas até bem pouco tempo atrás, até antes de abril, nós tínhamos um único sistema, que era o CAPS, que oferecia atendimento para a população brasileira. Isso aí é uma coisa deficitária demais. Nós agradecemos demais essa oportunidade, esperamos que todo o conhecimento do senhor, através das nossas perguntas, possa ter ajudado, como o Robson disse, quem está em casa enfrentando esse problema. Resenha faz um rápido intervalo e volta já com o psicólogo clínico Guerche da Silva. Nós vamos tratar de outro tema tabu, hein? Suicídio. É rápido. De volta com o nosso Resenha, nós continuamos falando sobre a depressão. Mas neste bloco nós vamos abordar aquilo que pode ser um caminho desastroso,
né, se a pessoa não for tratada. Eu me refiro ao suicídio. Aqui no nosso lado, o psicólogo clínico Guercio da Silva, a quem agradeço a presença. Por muitos anos, né, eu já tenho aí mais de 20 anos de estrada de jornalismo, nas redações jornalísticas, nós éramos literalmente proibidos de falar de suicídio, que sempre foi encarado como um tabu. Como é que o senhor encara isso? Como o senhor interpreta isso? Satisfação estar aqui, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom aceitar o convite do Robson e agora conhecer vocês e participar desses debates. De onde vem o tabu com relação ao tema suicídio? O tabu vem da nossa cultura, principalmente da nossa cultura religiosa. A nossa religião predominante aqui no Ocidente, ela estabelece que a morte é uma coisa ruim. E a morte auto-infligida, digamos assim, a morte feita por si mesmo, como um ato de vontade, é assim que é definido pelo Durkheim, o maior estudioso ocidental do suicídio. Ele dizia que é um ato voluntário, é uma atitude consciente, é um ato de vontade. Essa morte ela é demonizada já historicamente, então ela faz parte da nossa cultura ocidental, da nossa cultura católico-cristã, né? E também derivada do judaísmo, né? Esse caldo cultural transformou a morte e o suicídio, por consequência, em algo ruim, né? A morte é um fato biológico, ninguém escapa dela. Então ela não é ruim nem boa, ela é apenas um fato inevitável. Já o suicídio, ele merece nossas considerações. E essa demonização do suicídio, como já disse, tem um fundo religioso. Hoje, que bom, a nossa sociedade tem se libertado, de certa forma, e tem estabelecido um diálogo mais fraterno, mais respeitoso com quem tem um ponto de vista religioso, quem tem um ponto de vista científico. Que bom que nós vivemos esse tempo. Então hoje nós já podemos relativizar isso e dar ao tema suicídio um tratamento mais humano, mais adequado. O suicídio é o resultado de uma atitude de desespero. O ser humano se vê num beco sem saída, ele não encontra saída para a problemática da sua vida. A vida fica sem motivo, sem razão. Sem sentido. Se você olhar o discurso de um depressivo, o discurso de alguém que pensa em suicídio, isso é repetitivo, isso é constante. Ele sempre diz, a vida não tem sentido, a vida é paradoxal, a vida, por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo tanto? Talvez isso encerre esse sofrimento. Então ele, principalmente o materialista, ele vê como uma solução para os problemas. Tanto que o Durkheim já identificava o suicídio altruísta, aquele sujeito que dizia assim, eu sou um chato, eu não dou certo, eu sou um fracasso, a minha família vai lucrar com a minha morte. Tem um suicídio altruísta, heróico. Então veja, hoje nós podemos e devemos, aí é que é mais interessante, mudar esse tratamento. E uma forma de se prevenir o suicídio é, digamos assim, ele é como se fosse uma energia represada. A energia não do suicídio, mas a energia do problema não resolvido. E os problemas se resolvem partilhando, nós somos seres sociais. O suicídio, inclusive, deve ser tema de conversa séria, obviamente, como estamos fazendo aqui, tá certo? Então essa atitude de negar o suicídio, ela foi e é prejudicial, é hora de mudar. Antes de passar para os nossos colegas, o suicida é um covarde corajoso? Nenhuma coisa nem outra. Tanto um como o outro resulta de uma atitude de julgamento. E quando nós julgamos o outro, nós encerramos muitas vezes ou impedimos o diálogo. O suicida é alguém que está num beco sem saída, que está precisando ser ouvido. E isso é sério. Por isso o CVV é um sucesso. Né? Então o senhor me dá um gancho. O Centro de Valorização da Vida acaba de lançar 3 séries de vídeos com o objetivo de reduzir os crescentes índices de suicídio entre jovens e adolescentes aqui no Brasil. Vamos acompanhar um trecho? Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender.
Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que tá sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Sensacional. Linguagem do jovem e que vai ao encontro do que o nosso convidado acabou de destacar. Partilhe, não guarde para si, John. Doutor, é interessante a questão do suicídio, né? Porque é a última etapa de tudo aquilo que nós falamos no bloco anterior, depressão, né? Não tem mais uma saída. Eu queria saber o seguinte, assim como a depressão, o suicídio pode ser tratado do ponto de vista também médico, não é? Ou é algo aí que às vezes vem sendo trabalhado na mente da própria pessoa por muito tempo, ou seja, ela vem pensando e chega a esse ponto quando não vê mais saída, ou seja, de que forma tratar essa questão? Claro que tem a depressão, mas também tem o ponto de culminância que é o suicídio. Como tratar isso e como também encarar o suicídio hoje na nossa sociedade? Essa tua última pergunta eu deixaria para uma próxima etapa porque ela é bem ampla, tá certo? Eu me apegaria, se me der licença, claro, à primeira parte. O suicídio não é uma doença, o suicídio é um sintoma, o suicídio é um resultado. No bloco anterior, nós tratamos aqui da depressão. A depressão hoje, isso é estatística da ONU, é a principal causa de suicídio no planeta Terra. A grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas que recorrem ao suicídio estão deprimidas. Então, a depressão, como uma doença, pode e deve ser tratada. De novo, a depressão se agrava quanto menos se pode falar dela. Quanto menos o deprimido puder falar dela e quanto menos os amigos, os parentes, o médico, o psicólogo, o professor, o padre, o pastor, quanto menos eles puderem acessar aquela pessoa e se colocar à disposição para que suas dores possam ser partilhadas. No sistema psíquico, as nossas dores, as nossas frustrações, nossos traumas, eles funcionam como uma energia represada. Ela precisa ser partilhada, assim ela se escoa, assim ela vaza, assim ela diminui a pressão. É preciso que se fale. E aí, como disse no bloco anterior o Dr. Rui Palhano, a depressão, que é a principal causa de suicídio, ela tem que ser tratada em 3 níveis, né? Primeiro, existe a depressão endógena, aquela que herdamos, às vezes, por descendência de nossos pais e avós. Essa tem que ser tratada quimicamente. Precisamos da ajuda médica, em primeiro lugar, para que ela seja tratada. Mas ele falou de gatilhos. Gatilhos são eventos emocionais. Eventos que detonam uma depressão que ainda não estava ou que agravam uma depressão que já existe, que está sendo, digamos, vivenciada pela pessoa. Né? Esses eventos, como é que se trata isso? Aí é hora de se ir ao psicólogo, de se ir à igreja, ao centro espírita, aonde for que for, onde que você quiser buscar, onde o seu coração lhe levar, não importa. Lugar para você tratar da problemática, da dor, do trauma, daquilo que lhe dói, das feridas psíquicas que todos nós temos. Nesse lugar, o que se deve buscar, de novo, queixa e discurso recorrente do suicida, a vida não tem sentido. E aí nós apelamos para Viktor Frankl, talvez um dos maiores psicólogos dos nossos tempos. O Viktor Frankl diz, um homem que tem um porquê suporta quase qualquer como. Na verdade, ele está repetindo Nietzsche quando fala isso. Nietzsche foi quem falou essa frase que eu acho linda. Ela é trágica, mas é poética. Quem tem um bom porquê suporta qualquer como. Então, é preciso que nós conversemos, que nós busquemos ajuda, que nós conversemos com quem nos é afim, para que nós podemos buscar sentido para a vida. Quando temos sentido para a vida, um objetivo, quando a nossa vida tem um sentido, a gente suporta as vicissitudes. A gente fica sempre achando que o sentido da vida é buscar felicidade. E a felicidade é definida sempre por coisas externas. Ainda agora se dava um exemplo aqui do sujeito abastado, com acesso às coisas que parecem fornecer felicidade, e o sujeito está ainda infeliz. E às vezes você vê um sujeito que está numa pindaíba danada, que você diz, meu Deus, eu não quero estar ali nunca. E o cara está com um sorrisão na cara, morrendo de feliz. Então a felicidade não vem de coisas externas, a felicidade é uma criação própria.
E isso tem quem tem sentido para a vida. Por exemplo, alguns dos maiores heróis da humanidade são cientistas, homens que passaram a vida trancados num laboratório, no meio de um deserto, ligado num telescópio, olhando para o céu à noite. E esse homem é altamente feliz, ele não sente falta de nada, ele está pleno ali. Então a felicidade é feita de coisas internas, ela não é externa. E para a gente buscar essa felicidade, nós temos que conversar, partilhar, ler, sabe? E buscar sentidos internos. Aí é que tem importância o psicólogo, a igreja, o centro de umbanda, o terreiro, seja lá o que for. Esses ganham uma importância muito grande, porque aí as pessoas obtêm sentido para a vida. Isso que é o mais interessante. Quando você diz assim, eu entrei na igreja e tudo mudou, na verdade ele continua precisando trabalhar, pagando as contas, o menino dele continua dando problema, o vizinho continua fazendo barulho à noite, ele não mudou de planeta. Só que ele agora tem um sentido para a vida e tudo isso fica relativizado. Robson tem uma pergunta engatilhada. Sim. Agora o paradoxo. Nós estamos num mundo midiático, vivemos uma idade mídia. Então, já se falou que esse isolamento não é uma coisa boa, a gente precisa encontrar um sentido, a gente precisa de alguma forma falar sobre isso. Espera aí, mas nós estamos diante de fenômenos em que na rede os filhos estão se trancando no quarto e de repente um mar que se anuncia e uma tal de baleia azul, por exemplo, surgiu e virou uma grande preocupação. Eu vi muitos pais falando de filhos que estavam se cortando, que estavam fazendo. Então, peraí, me parece um paradoxo que, para fugir dessas coisas, dessa loucura, eu sei que não está especificamente no suicídio, mas é quase, pessoas que se cortam correm risco de cortar artérias que podem gerar até uma morte ali. Então, como conviver, buscar o outro nessa solidão? É uma solidão da busca pela não solidão? Eu não entendo muito. Como é que isso fica na cabeça dos terapeutas? Como é que vocês tratam hoje esses casos que vieram à tona? Graças a Deus agora está um pouco fora. A gente até parece que viu falar menos, porque a mídia também tem uma época que ela fala muito, depois ela dá a impressão que aquilo desapareceu, mas eu acho que os casos ainda continuam por aí. Um dos nossos males, como sociedade, e também mais particularmente de quem trata da saúde do ser humano, é que nós só agimos na correção, nós agimos no efeito e não na causa. Quando um jovem se isola, quando um jovem busca soluções radicais, ele está sendo jovem. Todo jovem tem uma necessidade de afirmação, de ocupar um espaço na sociedade. Ele precisa se mostrar e ser reconhecido. Se você for buscar as causas de por que um jovem se isola, fica com raiva de si mesmo, fica com vergonha de si mesmo, acha que a vida não vale a pena e começa a se agredir, por que ele ficou com raiva de si mesmo? Então, não é a beleza física, não é dinheiro no bolso, não é o carrão. Nós precisamos de sentido para a vida. E sentido para a vida nós temos que dar para a criança. Então, eu me lembro que quando eu era um adolescente, de 13 para 14 anos, o sentido da minha vida era jogar handebol. Eu estudava porque se eu não estudasse eu não tinha acesso à quadra, ao professor, ao treinador do handebol. Aquele era o sentido da minha vida. Eu não conseguia ver mais nada, é um sentido provisório, que atende. E quando eu jogava handebol eu era muito feliz, tá certo? Depois de algum tempo eu verifiquei que aquele não era um sentido permanente, ele já tinha sido ultrapassado e começaram a surgir outros e outros e outros. Nós precisamos sempre fornecer para os nossos filhos sentidos para a vida. Se nós não fornecemos bons sentidos, bons motivos, a mídia pode oferecer bons, também pode oferecer péssimos, bem ruins. E se ele fica não inserido, se ele se sente excluído, e aí nós pais, nós professores, nós sociedade temos uma culpa, é preciso que reconheçamos, senão a gente não resolve o problema. Nós isolamos as crianças. Aquilo, daquele sujeito que já está trancado, se mutilando, tomando drogas ou fazendo alguma coisa, já é o efeito. Nós temos que ter a inteligência e agir cientificamente, com responsabilidade, e ir lá na causa. O que faz uma criança ficar assim e a outra ficar saudável? Qual é o sentido que se tem que dar para a vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente, para que ele continue ativo e querendo ganhar o mundo? É isso que eu acho que essa é a questão. Você chegar e ficar tratando do defeito, ele está sempre com soluções provisórias, soluções que atendem, digamos assim, o nosso incômodo, mas põem um tapete em cima da poeira, ao invés de varrer a poeira. Há uma possibilidade sempre de uma reincidência, no caso sempre de uma não reincidência. Mexemos nas causas, ficamos tratando dos efeitos. Doutor, hoje nós vivemos numa outra sociedade. Antigamente, o número de suicídios não era tão alto quanto agora. E eu lia alguns textos, algumas opiniões, análises especialistas falando o seguinte: bom, o Robson tocou na questão dos jovens, achei muito interessante.
Porque muitos deles hoje vivem uma regra desregrada, ou seja, uma vida desregrada, no consumo do álcool, das drogas, né? Parece que é uma liberdade muito grande, né? Tem a questão também da própria cobrança desse mundo virtual, da vaidade. Isso implica, por exemplo, na questão da depressão, das frustrações e, consequentemente, do suicídio, esse novo momento que nós vivemos. A nossa sociedade, ela é extremamente demandadora. É impressionante como agora se vê em escolas, para crianças, se colocando na cabeça do menino que ele tem que ser the best. Seja lá em que for, ele de pequenininho já é treinado para ser the best. O sujeito não é treinado para ser o melhor jornalista da difusora, nem do estado do Maranhão, nem o melhor do mundo. E vai se colocando isso na cabeça. Algumas pessoas acreditam nisso depois de algum tempo, de tanto que isso é batido na cabeça das pessoas, de tanto que isso é insistido. O sujeito chega à idade em que ele tem que ocupar um espaço social, e quando ele descobre que ele não será, ou não tem condições mesmo de ser the best, que tem um melhor que ele lá no Japão, na Coreia, na Groenlândia, em qualquer lugar, tá certo? Ele, às vezes, como ele acreditava nisso, ele fica muito frustrado. Nós precisamos, repito, isso aí não estou falando de mim, estou falando de grandes autores, e principalmente de Viktor Frankl, de Carl Gustav Jung, que são pessoas memoráveis e respeitáveis nesse aspecto de entender o sentido da vida humana, como fazer essa orientação. Nós precisamos dar ao jovem sentido, dar ao jovem um objetivo palpável, não uma ilusão, uma ilação maluca como essa de que o sujeito é aqui desse nosso lugar e ele tem que ser o melhor do mundo. Por que tem que ser? É porque eu falei até isso, doutor. Isso gera uma frustração muito grande. Isso. A mídia, a nossa mídia hoje, ela é democrática. Que bom que ela é democrática. O que nos cabe é administrar o que democratizamos. É esse que é o detalhe. Democratizar o ruim, né? Quando você fala de liberdade, certo? Não existe um homem social com liberdade absoluta. O homem com liberdade absoluta, ele tem que mudar para Marte. Nem mais floresta sozinho, ele tem mais para ficar totalmente só. Sempre que você convive, você tem que abrir mão de alguma coisa. Exato. Você tem que obedecer regras. E a nossa sociedade tem hoje, da parte dos pais, dos professores, da sociedade de um modo geral, uma certa omissão com os jovens. Há uma certa omissão da nossa parte. Nós não cuidamos disso que é da nossa conta, tá certo? E aí, às vezes, os nossos jovens tendem para o lado que é mais atrativo e ele não tem discernimento para isso. Isso é responsabilidade dos adultos. Sem falar da exposição também, né? Para finalizar, né, creio que o pai, uma mãe que perde um filho, a gente não pode imaginar o sofrimento, mas presumo que a principal dor seja da cobrança. Como eu não detectei que meu filho e minha filha ia cometer um ato tão brutal? Para finalizar, como detectar? Quando ligar o sinalzinho de alerta? Ninguém melhor que pais atentos, depois vem os professores nessa linha aí de importância, mas ninguém melhor que pais atentos para perceber mudanças significativas no comportamento de seus filhos. O comportamento sinaliza o que você está sentindo. Eu preciso ser, desde que meu filho é um bebezinho, eu preciso ser um porto seguro que ele não tem dúvida de ali poder aportar. Eu preciso ser pacífico, eu preciso ser firme, eu preciso ser provedor, eu preciso falar a verdade, eu preciso ser coerente entre meus gestos e meu discurso, porque o meu filho é inteligente, eu quero que ele seja. Então, se eu engano o meu filho, ele não é tão inteligente assim. O meu filho é inteligente. E, principalmente, eu preciso ser congruente, coerente no meu discurso e no meu gesto, para que ele acredite em mim. Então, ele vai confiar e vai falar para mim do bom, das suas vitórias, e a gente comemora. E quando ele falar das suas derrotas, nós nos abraçamos, vivemos aquele momento junto, como disse o doutor ainda agora, que a tristeza faz parte da vida. A vida não é só alegria. E aí nós temos força para juntos levantar e ir adiante. Eu estou contribuindo para formar um homem de bem, uma mulher de bem. Eu como pai, como professor, como tio, como mais velho, como adulto. Essa é uma responsabilidade nossa. No caso do suicídio, que é um caso mais extremo, ninguém mais do que o pai, a mãe, depois o professor, no caso de uma criança, e depois um amigo, no caso de todo mundo, tá certo? Notar a diferença e aí estar presente. O CVV, que nós citamos agora aqui, que maravilha aquele vídeo daquela moça, né? Tá certo? Que bom, isso tem que ser veiculado muito, tomara que seja. Mas veja,
O primeiro CVV pode ser um amigo, é muito melhor do que pelo telefone. Então, tá estar pela próximo, estar disponível e acompanhar. Disponível, ser amigo, ser amigo. Obrigado pela presença. Resenha faz um rápido intervalo e volta já já com as nossas apostas para a semana que vem e um balanço desta semana. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o programa Resenha, agora nós vamos fazer um balanço da semana e projetar os destaques para a semana que vem. Quem quer começar, John? Vamos lá então. Vai, Robson, fica à vontade. Robson, eu começo. Vamos lá, Robson. Bem, a gente estuda, eu vou permitir que a gente esteja aqui no ambiente de expor as nossas mazelas aqui. Eu estou falando nós de comunicação, de rádio, dois aqui, um que vem com experiência de blog, já desde 2004, a experiência do Estevão vem quase 30 anos aí de CBN, de bastidores, de entrevista. Eu já estou um pouquinho também nessa história de rádio, uns 38 anos. E fica sempre aquela pergunta, afinal de contas, onde está a verdade? Essa semana, por exemplo, no Repórter Difusor, os ouvintes questionaram, não, porque a verdade é verdade. E eu perguntava para eles, afinal de contas, onde é que está a verdade? Nós estamos diante de um paradigma que é aquilo, do que é público e do que é privado, certo? Hoje mesmo, uma manchete, na manchete, deixa eu ver, foi na quinta-feira, uma manchete do Globo.com dizia que os hackers teriam também acessado o celular do Bolsonaro. E de várias outras autoridades, né? E o Bolsonaro dizia, pode revirar, não vai encontrar nada. E eu pensei, poxa, ele é um cara que normalmente fala na chincha, como se diz aqui no dia a dia, as suas falas sem precisar de buscar um celular, porque ele vai falar escondido ali, ele fala muito abertamente. As pessoas estão colocando também as suas intimidades na própria rede, eles acham que são donos da verdade, eles vão ainda naquele princípio antigo. Eu me permito construir isso aqui com um pouco mais de tempo, é o seguinte, eu acho que eu posso colocar o que eu quiser na rede. Eu preparo a minha flecha, como aquele conceito antigo que a gente viu na faculdade, a teoria da flecha. Eu tenho o meu conteúdo, eu jogo e a pessoa, o ouvinte, o telespectador, o internauta, ele vai receber aqui de forma passiva e absorver como se fosse uma esponja. Hoje isso mudou. E a coisa mudou. Então eu queria falar isso. Eu tô muito preocupado com isso. Tenho vivido isso no dia a dia do Repórter Difusora, quem me acompanha sabe disso. Eu não costumo muito esconder as coisas, olha, vou falar abertamente sobre isso. Eu não concordo com você. Sabe o que eu acho? Comece por aí. Num país totalmente polarizado e dividido como o Brasil continua estando hoje, cada lado tem a sua verdade e a defende com unhas e dentes, passando até por princípios éticos, por cima de valores. Então fica difícil você acaba desconfiando de tudo. Da própria investigação da Polícia Federal, né? Dos próprios hackers que foram detidos. Por outro lado, também você tem que desconfiar daqueles que são a favor ou contra o presidente Bolsonaro. O que você acha dessa situação, John? Basicamente o que o Robson disse, Estevão. Os nossos telespectadores, né, que nos acompanham, a gente agradece. O que acontece é o seguinte, que cada um toma muito partido. O problema hoje no Brasil é o seguinte, eu imaginava que com a eleição do Bolsonaro, a saída do PT e do PSDB do governo, porque antigamente era PT e PSDB, polarizava os dois, né? Quem não for PT é tucano, quem não for tucano é petista, ou seja, e isso continuou com a eleição do presidente Bolsonaro. O que a gente vê agora, né, são os aliados do presidente Bolsonaro, aqueles que, digamos assim, são mais da esquerda, são contra, ou seja, e isso acaba prejudicando, digamos assim, como o próprio Robson falou, qual a verdade em relação a isso? Porque se o presidente Bolsonaro, por mais que ele faça alguma coisa errada, mas aqueles que o seguem, os partidários, vão sempre achar algo positivo. Não, ele está certo, ele está correto, ele é o arauto da moralidade, né? Ele é o honesto, ele está fazendo isso em prol do país, contra a corrupção. E muitas das vezes não é assim, não só para o Bolsonaro, mas para todos. Ou seja, nem o Lula é o macho, nem o Lula é o santo, nem o Bolsonaro também não é. Eu acho que a gente deve pensar primeiro, Estevão,
no país. No país, o que o país precisa, o que nós precisamos, e não defender um personagem A ou B, ou seja, essa disputa partidária, essa questão de ideologia também, porque é como se fosse uma seita, você faz parte de uma seita. Se você é contra o presidente Bolsonaro, você não presta, você é bandido, você é corrupto, não leva nada. Então essa seria assim a primeira. Nós estamos dentro desse caldeirão midiático e logicamente me preocupa muito. Primeiro, nós vivemos tempos acelerados, a gente não para. O tempo acelerado não nos permite analisar friamente, tentar digerir isso. Depurar, olha, né? Absorve. Agora, para fechar esse capítulo aí do acesso às contas do Telegram, do então ministro Sérgio Moro, né, do então juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol, cuja novela se arrasta em vários capítulos, você tem que condenar, sim, o acesso ilegal a dados, seja de qualquer pessoa, não precisa ser autoridade, mas, por outro lado, o teor dos dados vazados também não pode ser desprezado, né? O teor desses dados vazados, na minha concepção, é um teor que deve suscitar ainda muito debate e é preocupante. Mas que outro assunto você pode destacar dessa semana? Eu destaco, Estevão, mais uma vez uma alternância de poder no Maranhão, no comando do governo do Estado do Maranhão. Na quinta-feira, né, o presidente do Tribunal de Justiça, o Zé Joaquim, assumiu o governo e, claro, ele fez visitas, né, à Baixada Maranhense, a algumas cidades. E a gente vê isso, assim, observa isso no Maranhão, não em outros estados. A gente não vê, né, o presidente do Tribunal de Justiça assumindo o governo em outros estados. Não é comum. E nós observamos... O legislativo é extremamente comum. Exatamente. Agora, do Tribunal de Justiça, só se fosse, por exemplo, cassação de um governador, presidente da Assembleia, assumiria. Mas aqui no Maranhão não. Há essa alternância democrática de poderes, ou seja, a gente observa que há um entrosamento muito grande, né? Porque se o vice não quisesse, ele não assumiria nem o presidente da Assembleia. E eles, então, alternam isso. Então, essa semana foi um fato marcante, né? Já com a saída do governador, que estava em férias e outros eventos partidários, eu destaco justamente isso, a presença do judiciário desta vez no comando do governo do Maranhão. Bem, eu falo você lembra, da frustração de alguma forma? A frustração é um certo limite nessa colocação em relação ao FGTS. Não é? FGTS, primeiro se falava a grana, amigos meus começaram a fazer cálculos e tal, vou comprar carro, vou comprar moto, e na verdade o que ficou no final foi R$500. E até porque a gente acha muitas coisas aqui de fora, e é um erro nosso achar, tá? É um erro achar. Quando os caras colocam lá nos computadores, eles vão descobrir que praticamente 70% tem pouca coisa para receber mesmo. Até porque a concentração de verba no país, gente, está entre 10%. A concentração está ali em 10% da população. Então pode-se pensar que R$500 é pouco, mas é para uma maioria. Eles acabaram com esses 500, na verdade, eles vão contemplar uma maioria. Que é exatamente esse povão, tá? Tem uma série de cálculos. Eu estou fazendo isso umas peças. Acabou se pulverizando, digamos assim. Pulverizou. Então eu acho que foi... alguns estão criticando e tal. Eu mesmo fiz essa crítica, estou agora me revendo aqui a minha crítica, quando eu fui perceber friamente os números. Quem são esses dos R$500? E aí R$500 para mim pode não ser nada. Mas se você for considerar isso para uma pessoa que tem salários que vão ali, que está numa faixa de salário mínimo e tal, para eles é uma grana que chega e chega muito bem. E as nossas apostas para a semana que vem? Eu queria ver aí o que vai ser da relação do presidente Bolsonaro com os governadores do Nordeste. Nós temos uma visita programada para o próximo mês do presidente Bolsonaro aqui no Maranhão, né? E eu aposto de que forma se dará, portanto, a partir de agora, essa relação, especialmente do Flávio Dino. Ele esteve recentemente na Bahia, o governador da Bahia não foi. Não foi, exatamente. O Rui Costa não foi. Será que no mês que vem, depois já vai ter equacionado, o governador Flávio Dino irá receber, já estará tudo bem entre eles, né? Porque há um acirramento. O próprio Onyx Lorenzoni já voltou a criticar o governador Flávio Dino. E o governador Flávio Dino, por sua vez, também não deixa barato, ele sempre responde de forma contundente. Mas no primeiro momento ele até respondeu com muito equilíbrio, né? Nas redes sociais.
Mas eu te aguardo como será então, a partir de então, essa relação tensionada entre eles, né? No sentido de que foi exposto uma desavença pessoal, uma questão de opinião díspare entre os governadores do Nordeste, o Flávio, e o presidente Bolsonaro. Eu arrisco que Flávio não é bobo. Aqui todo mundo achava que ele ia ficar distante na história de Alcântara, mas ele, como um homem de Estado, ele já deve ter percebido que não é por aí. Ele fez isso em Alcântara, recebeu corretamente, e eu tenho a impressão que a recepção do presidente aqui vai ser melhor do que foi na Bahia. Eu achei aquilo uma coisa meio boba, sinceramente, com todo respeito, porque um cargo não é uma coisa pessoal. Sim. É algo, você dirige um estado como a Bahia. Uma cidade. Um estado, eu acho que não é por aí. Eu tenho a impressão que Flávio Dino é o que eu aposto. Eu aposto que a chegada aqui do presidente Jair Bolsonaro vai ser de outra forma. Ele mesmo está fazendo um esforço danado, botando chapéu ali, terrível, que não encaixa na cabeça e tal, para tentar rever aqueles impulsos. Ele é um homem impulsivo. Na verdade, ele é um homem impulsivo. Eu aposto que nós teremos uma convivência dentro de uma certa... vai ser um esforço danado, porque os dois são, né? Mas que vai ser eu continuo apostando nos próximos dias mais capítulos dessa novela envolvendo a prisão desses hackers, dessa investigação do acesso a celulares de autoridades. Resenha vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente fim de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau.